Amém. Glória a Deus. Podem assentar, igreja. Meus irmãos, vamos nesse momento abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 38, dando sequência a exposições no livro de Gênesis. Nós vamos ler essa seção que fala um parêntese na história aí de José, que na verdade é a continuidade da história da redenção na vida de Judá, e temos aí esse relato da vida de Judá e Tamar. Vamos ler o texto todo, Gênesis 38, e depois iremos orar. Livro de Gênesis, capítulo 38, todo o capítulo diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. O pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. O primogênito de Judá, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: Para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma.
Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, em Teu nome, reunidos em adoração, segundo a Tua vontade. Já cantamos louvores ao Teu santo nome, já Te buscamos em oração, de adoração, de contrição. E nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz no texto, na palavra. E nesse momento, ó Pai, o Senhor nos dá essa porção, uma porção que revela uma situação tão triste da igreja ali naquele momento, que revela, ó Deus, o povo do pacto, numa situação tão deplorável de pecado ali, Judá, aquele de quem viria o Messias, o Redentor. E nós queremos, ó Pai, ouvir a exortação do Senhor, através desse texto, também olhar para Jesus Cristo, através do texto bíblico, e também contemplar a Tua graça, ó Pai. Nos abençoa espiritualmente, fortalece a Tua igreja. Ó Deus, usa esse momento como meio de graça para o Teu povo, e para aqueles que ainda não experimentaram o Evangelho, que eles venham entender o perdão do Senhor dado em Cristo, que eles venham entender, ó Deus, o plano da redenção, desde o livro de Gênesis, se cumprindo em Jesus Cristo, e que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas nesse momento. Também recebe, como tivemos aqui o momento de servir ao Senhor com dízimos e ofertas, também agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Pai, não tem faltado nada. O Senhor tem dado o pão de cada dia a cada um dos Teus servos, continua sustentando, abençoando esta igreja, e nesse momento nos dá o alimento espiritual, o sustento da alma, e assim vem o Teu reino sobre esta igreja, sobre nós, nos dá contemplar os Teus planos se cumprindo na história e também aqui, nas nossas vidas, na nossa família, na vida dessa igreja, ó Pai. Assim oramos, pedimos essas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós então temos caminhado nesse livro de Gênesis e começamos a traçar ali a história da vida de Jacó através de José. Essa é uma seção que fala da continuidade da história de Jacó, mas agora através dos seus filhos. E dentro dessa história de José, o texto bíblico, ele nos traz então a continuidade do relato da vida de Judá. Então, enquanto José foi vendido ao Egito, enquanto ele passou, na verdade, irmãos, nós temos até o encontro dos irmãos com José, desde daquele momento triste, fatídico, em que os seus irmãos queriam matá-lo. E então Judá disse: por que vamos derramar sangue? Eles viram a caravana ismaelita: não, vamos vender o nosso irmão.
Então, desde aquela cena terrível, e como José deve ter chorado, clamado pela sua vida, depois foi vendido. E então, enquanto se passou 13 anos de escravidão de José, e depois, no devido tempo, ele foi exaltado a governador, e mais 7 anos de fartura, e aí só depois, nos próximos 7 anos de fome, é que os seus irmãos vão comprar mantimento no Egito. E José então revê os seus irmãos. Então há um intervalo de mais ou menos 20 anos, desde que José foi vendido, até que ele veja os seus irmãos ali, e o Senhor trabalhe nesses corações de pedra, que temos visto aqui, quão deplorável a situação do povo de Deus, da igreja do Senhor nesse momento. E Judá, aquele do qual viria o Messias, nós vemos que vida terrível ele levou, como viveu de modo indigno da aliança, do pacto de Deus, uma condição precária, irmãos, da igreja. Nós observamos o favoritismo que havia ali na época de Isaac, e também observamos Jacó tendo ali José como favorito, e tinha os seus motivos, o conflito entre os irmãos, desejo de morte, de assassínio dos irmãos de José contra ele. E aqui nesse capítulo, então, nós vemos algo terrível. Nós vemos Judá tendo amigos, indo para Canaã, vivendo como um pagão em Canaã. O texto diz que ele tinha um amigo, ele se hospedou na casa de um adulamito chamado Ira. Ele então fez amizade com povos idólatras, pagãos daquela terra. E aí ele viu uma mulher cananeia, e ele casa com essa mulher, chamada aí, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e o texto rapidamente descreve que ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Então, nós sabemos, à luz do que temos visto até aqui de toda a Bíblia, nós sabemos então que toda essa descrição, irmãos, é a descrição de um homem se afastando do pacto, da aliança, quebrando os mandamentos de Deus, entrando numa relação de um casamento misto. Um casamento que o seu tio Esaú trouxe grande amargura sobre Isaque e Rebeca, porque casou com mulheres daquela terra, depois casou com uma filha de Ismael. Então há toda essa situação, e veja, Judá, é de Judá que vem o Messias. O Senhor escolheu a tribo de Judá, de onde vem a família real davídica. É da tribo de Judá. Então, Judá, é dele que viria o Messias. E ele está fazendo tudo errado. Ele está indo completamente ao contrário. Ele está colocando em risco a aliança de uma perspectiva humana. É claro que dentro da soberania de Deus, o plano de Deus vai se cumprir. Então nós vemos, dentro da história da redenção, momentos de crise dentro do povo de Deus. E nós vemos como houve uma decadência do período de Abraão. Abraão que andou com Deus, que foi fiel ao Senhor, o pai da fé, usado por Deus grandemente. Agora nós vimos o caso de Jacó, e agora nós vemos Judá nessa condição tão terrível, e andando muito parecido com Esaú, que buscou esposa entre os cananeus, que não levava a sério, era profano, não levava a sério a palavra de Deus, não era obediente. E há aqui uma tensão sobre a continuidade da linhagem santa, como virá o Messias, como Jesus virá. Eles aguardavam a vinda do mediador, do Redentor, mas a condição da igreja é essa. E veja que esse casamento misto, essa situação, ela é terrível, e ele tem 3 filhos, Judá tem 3 filhos, e a consequência é clara e direta na família.
A consequência é clara e direta na família. O texto vai nos dizer que ele deu a mulher, ele concebeu, a mulher concebeu, ele coabitou, a sua esposa concebeu, deu à luz um filho, chamou depois um filho chamou Onã, e o outro Selá. E o texto diz, veja aí o verso 7, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Irmãos, aqui estamos falando do povo de Deus. Nós vimos hoje pela manhã as cartas à igreja, de Apocalipse. E vimos que a igreja de Tiatira estava tolerando o falso ensino, Jezabel com o seu ensino errado. E nós vimos que o Senhor Jesus ressurreto, revelado ali, que tem os olhos como chama de fogo, que sonda corações, que é juiz, que tem os pés como bronze polido, e na carta anterior a Pérgamo, ele se revela como um juiz que tem a espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca. Nós vimos então Jesus se revelando, ele que sonda corações, e ele então punindo e anunciando que deu tempo para aquela mulher, aquele falso profeta, talvez uma mulher, se arrepender, e disse, se não se arrepender, eu vou prostrar de cama. Irei matar os seus filhos. E é um texto do Novo Testamento. Pecados ali ocultos. E aqui, veja que esses filhos de Judá eram perversos. Eram filhos maus. Judá era cego, ele não via isso. Ele não percebia dessa maneira. Ele estava misturado com o povo de Canaã. É o que vimos a tentação da igreja lá de Tiatira, de tolerar a cultura pagã, de se misturar, de ser influenciado por essa cultura idólatra pagã. Então Judá se afastou do pacto, da aliança, da lei de Deus. Foi andar em desobediência ao Senhor, casou um casamento misto, seus filhos, então, filhos perversos, filhos maus, ao ponto então do Senhor, o texto vai nos dizer que o Senhor matou, o Senhor fez morrer o primeiro. Primogênito, irmãos, é aquele filho que tinha privilégios, era aquele filho favorecido. E então nós vemos que um grave juízo de Deus sobre Judá, o Senhor mata então o seu filho primogênito, filhos malignos. Deus então sonda corações, o Senhor os julga, e esse é o povo de Deus, aqui é o povo de Deus, é o povo do pacto, como a igreja lá de Tiatira. É como Paulo diz lá, quando ele fala da ceia em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, ele diz, por isso que há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, estavam morrendo, gente morrendo. Porque, irmãos, nós que temos a Bíblia, você diz assim, pastor, mas não tinha tanta gente em Canaã pagã, tanta gente ruim que Deus não matou lá, naquela época? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, irmãos, nós temos os mandamentos de Deus, nós temos a lei de Deus, nós sabemos a vontade de Deus para a igreja, para as nossas famílias. O Senhor tem falado ao nosso coração pela sua palavra, pela exposição bíblica. Então, é muito grave quando aqueles que são do pacto querem se misturar com o mundo, viver igual ao mundo, e pode esperar que o tratamento é muito mais severo. Aí você diz, mas tem tanto ímpio aí, não, né, tudo tranquilos, vivendo bem, não dá em nada, vive no pecado, e a igreja, às vezes, gente da aliança, sofrendo, passando lutas, dificuldades, mas nós vemos que há bênçãos da aliança, bênçãos da obediência. Nós desfrutamos de bênção, temos a palavra de Deus, temos os meios de graça, mas, irmãos, também há uma severidade maior. A disciplina de Deus, aquilo que estamos vendo nas cartas às igrejas ali em Apocalipse, o próprio Cristo, a própria tratativa do Senhor conosco, e juízo sim, e muitos desses, é claro, eram só da igreja visível. Graças a Deus não é o caso de Judá, ele vai se converter mais à frente,
Mas o quadro aqui nesse momento é esse. É um quadro triste, é um quadro terrível e que deve nos levar ao temor, porque Deus foi lá e matou o filho, o primogênito, e não acabou aí, nós vamos ver, tem mais ainda, mas até o momento aqui Deus matou o seu primogênito. Então, esse é o quadro da sequência da linhagem da qual viria o Messias. Essa é a situação da igreja. Judá, um homem endurecido, cego, indiferente para com seus pecados. Ele tem uma certa liderança ali na família da aliança, ele não segue as orientações de Abraão, ele faz amizade com os cananeus, com os pagãos, os seus filhos são perversos, e o texto diz que ele vai casar o seu filho mais velho com uma mulher chamada Tamar, certo? Então o texto vai nos dizer isso, certo? Veja aí, verso 6, né? Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Pelo que ele o fez morrer. E aí, irmãos, havia uma lei no Antigo Testamento que era chamada a lei do levirato. Não sei se você já ouviu falar disso. É o mesmo caso de Ruth, certo? Ruth também vai ser beneficiada por essa lei. Então, um parente casava com a viúva, no caso aí, o primogênito morreu, o segundo irmão iria casar com aquela viúva, era dentro da família, e esse filho que nascesse dessa relação não seria daquele que casasse agora com a viúva, seria do irmão. Isso está lá em Deuteronômio 25, do verso 5 a 10. O texto lá diz o seguinte: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Irmãos, a viúva, no período aqui do Antigo Testamento, a viúva era uma figura, uma pessoa desamparada. Era uma vergonha a mulher ser estéril, não ter filhos. Era algo vergonhoso, algo deplorável. E era um ato, então, de misericórdia ali, a lei do levirato era algo para beneficiar, para essa mulher não casar com alguém estranho, ou seja, para ela não sair da família ali, daquela família da qual ela entrou. Então, um irmão iria cumprir esse dever, e essa mulher, então, viria a ter um filho, e esse filho carregaria o nome do falecido, do irmão que havia morrido. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel, para dar continuidade à linhagem. Era assim que funcionava. Mas a lei previa que haveriam pessoas que não iriam querer fazer isso. E o homem que não quisesse fazer isso, tomar a sua cunhada, era uma vergonha. Depois vocês leem lá em Deuteronômio 25, no restante aí do verso 5 a 10. E essa mulher, ela na presença dos anciãos, tirava a sandália do pé desse homem, cuspia o rosto e protestava. Era algo vergonhoso. Ele não queria cumprir o seu dever para com o seu irmão, um dever diante do Senhor, um dever diante da aliança. E aí o que acontece na família de Judá? Uma família agora aí mista, uma família distante da palavra de Deus. O Senhor mata o seu filho primogênito, porque era mau, perverso, pecado. E aí o texto prossegue e diz: então disse Judá a Onã, aí ele vai cumprir o levirato, verso 7. É isso? Não, verso 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Mas o outro também não era flor que se cheire. O outro irmão também era perverso, maligno. Vemos então essa situação triste que vai acontecer aí
que é relatado nas páginas das Escrituras. O texto vai nos dizer que sabia Onã que o filho não seria tido por seu. E ele usava aí, os irmãos vão entender na leitura do texto, um método contraceptivo, né? Ele não permitia que a relação íntima gerasse a gravidez da sua cunhada, porque ele sabia que o filho não seria seu. E ele fazia isso todas as vezes, para não dar descendência a seu irmão. Por que isso, irmão? Você vai dizer, mas por que isso, pastor? Por que isso acontecia? Porque o primogênito tinha vantagens na família. O primogênito, irmãos, ele tinha uma porção dobrada na herança. O primogênito, ele era aquele que levaria com destaque o nome da família. Então, o segundo irmão pensou assim, vou ter, essa minha cunhada vai ter um filho, esse filho que eu terei com ela não será meu, levará o nome do meu irmão, e vai ter mais privilégio do que os meus filhos, que levam o meu nome. Vai ter porção dobrada, vão estar à frente dos meus filhos. E então, por questões particulares, questões egoístas, por pecado, por malignidade, então, o texto vai nos mostrar aí que ele não queria dar descendência ao seu irmão. E no verso 10, nós temos o que Deus diz: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este a fez morrer. Externamente, o pai disse, né? Vai lá e cumpre a lei do levirato. Possui a mulher do teu irmão. Lá no Novo Testamento, Jesus diz, tem uma parábola, né, dos dois filhos. O pai diz assim, filho, vamos trabalhar na vinha? Aí o filho diz assim, eu vou, mas não vai. Eu vou, meu pai, eu vou trabalhar na vinha, mas não vai. E o outro filho, o pai chama, meu filho, vamos trabalhar na vinha? Aí o filho diz assim, vou não, quero ir não, para vir. Aí depois foi, aí Jesus pergunta, quem foi que obedeceu? O que foi, né? Aqui, o que é que acontece? Judá diz, cumpra a lei do levirato. E aí o segundo filho aí, Onã, ele foi, mas não foi, não quis cumprir. Foi, mas era perverso. E veja, irmãos, é uma coisa, aqui está falando de uma relação íntima, uma coisa feita num contexto escondido. Mas o texto diz que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor estava vendo. A mesma coisa que nós temos visto lá na carta às igrejas. O Senhor sonda mentes e corações. Se nós não cumprirmos nossos deveres na aliança, se nós não servirmos ao Senhor de coração, o Senhor está vendo. Nossos deveres como pais, mães, nossos deveres como membros do povo de Deus, da sua igreja, servos do Senhor. Então, o Senhor, isso era feito diante do Senhor. Ele não quis cumprir, isso era mal, e Deus matou o segundo filho. Imagine aí a tragédia. Matou o segundo filho, pelo que também a este fez morrer. Então disse, agora foi demais para Judá, né? Aí ele disse para Tamar, sua nora, permanece viúva, volta para a casa de teu pai. Verso 11. Até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, mas ele pensou com ele mesmo, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar foi passando a residir em casa de seu pai. Em vez de Judá olhar e ver, não, meus filhos são maus, ele devia estar pensando assim, não vou deixar o meu terceiro filho casar com essa mulher, não, já matou 2. É como se a culpa fosse dela. Mas a perversidade estava ali dentro da família dele. Meus irmãos, características de ímpio, sempre aos outros, sempre, né, de fora. E ele criou toda essa situação com suas escolhas más, com o seu pecado. Nós vamos ver aí que depois ele vai se prostituir com uma prostituta cultual que vai ser a sua própria nora. Veja que tragédia outra mais que veremos mais à frente. Então, Judá tem as marcas de um homem carnal. Vida carregada de pecado, sob a orientação de Satanás, coração injusto para com Deus e para com os homens, conduzido por cobiças carnais,
preocupado só com a sua reputação, porque ele vai ter vergonha depois de ter se prostituído com Tamar ali, ele não sabia que era a sua nora, ele manda ali o pagamento, que ele tinha deixado um penhor, mas ele está preocupado com a sua honra apenas. E nós vemos aqui, irmãos, um Deus santo, que abomina e condena o que é mal. E, ao mesmo tempo, um Deus gracioso, que escolheu Judá, e nós vamos ver Tamar, para dar continuidade à linhagem do Messias. Não que Deus compactue com o mal, o Senhor vai repreender Judá, ele irá se arrepender, mas nós vemos que Deus vai cumprir o seu propósito, a soberania de Deus, a providência de Deus. O Senhor escolheu Judá. E veja que, por mais que esse eleito de Deus, esse santo, ainda não nesse momento, né, mas que será um santo de Deus, salvo pela graça, por mais que ele andou contrário à vontade de Deus, de alguma maneira ele está cumprindo a vontade de Deus, o plano de Deus. Irmãos, o Senhor manifestou o seu desagrado, ele não compactuou com o pecado. Ele matou os filhos de Judá. Ao mesmo tempo, ele preservou o mais novo. Ao mesmo tempo, ele vai usar Tamar, uma cananeia, com, claro, um meio completamente deplorável também, né? Se fazer de meretriz. Mas, de alguma maneira, Tamar, de alguma maneira, ela vai entrar na família, na linhagem do Messias, por sua ousadia, por sua coragem. Mais na frente nós vamos ver outra cananeia, Raabe, que era prostituta, meretriz, que entra na linhagem do Messias. Então, em todos esses acontecimentos, a igreja passando por uma crise, momentos maus na vida do povo de Deus, uma família destruída, um irmão que ia ser morto, mas foi vendido como escravo, um pai enganado pelos seus filhos, mentiram, disseram que José havia sido despedaçado por uma fera, um filho que se afastou da aliança, cometendo delitos terríveis, mas mesmo assim, irmãos, nós vemos que Deus está tratando com o seu povo, com o seu servo, e nesse mesmo texto aqui, uma mudança começa a acontecer na vida de Judá, e que vai ser concluída lá no encontro com José, no Egito. Deus está operando e cumprindo suas promessas. O Senhor está preparando a linhagem do Messias, da qual virá Cristo. Mesmo esse pecado, essa história terrível, não pode impedir os planos de Deus. A maldade humana, o engano, a perversidade. Deus é soberano, irmão, sobre estas coisas. Como temos dito aqui no relato de Gênesis, essas coisas, como Paulo descreve, Deus faz essas coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o plano de redenção está seguro. A história da redenção está segura. Deus cumpre os seus planos, Cristo virá. O Senhor veio já para nós, e todos esses eventos aqui concorreram para esse fato, esse cumprimento, e de modo especial nós vamos ver que Deus usou Tamar, essa mulher resolvida, né, muito convicta do que queria, porque Judá diz, volta para a casa do teu pai, né, e não queria mais que ela tivesse relação ali com a sua família, mas ela insiste e tal, ela arrisca a sua vida, porque a punição de prostituição era ser queimada viva na fogueira, e era isso que Judá queria fazer quando soube que ela estava grávida e havia adulterado, mas nós sabemos e vemos que, na verdade, ele era o pai, e ele era muito mais injusto, né, do que ela, como o texto vai dizer. Aí você diz, mas pastor, como é que pode, né? A Bíblia, essa é a família de Jesus Cristo, a Bíblia que está traçando. Nós estamos vendo aqui a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui é a família da aliança, é o povo de Deus, aqueles dos quais o Messias veio.
E aí, irmãos, nós vemos a graça de Deus e a humilhação do Redentor, porque quando a Bíblia diz assim, lá em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, Cristo veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, Cristo assumir a natureza humana, encarnar, já é uma humilhação, porque Ele é Deus, Ele teve que se esvaziar. Mas imagine que Deus escolheu Israel e Cristo veio nascer desta família. Quem eram os antepassados de Cristo? Falamos aí de Raabe, ex-prostituta. Temos aqui o caso de Tamar. Temos o caso de Batseba. Davi cometeu adultério com Batseba. Mas a linhagem de Cristo continua através, não daquele filho primeiro, que Batseba concebeu, o Senhor puniu Davi, o matando, mas o próximo filho, na sequência veio Salomão. Então, a graça de Deus, a Bíblia revela um Deus santo, que sonda, que contempla, que pune o pecado, mas Israel, ao ver esse texto, Israel, ao receber o livro de Gênesis, entrando na terra prometida, ao contemplar ali a história de Raabe, que eles veriam mais na frente, mas eles já tinham o relato aqui de Tamar, e já sabiam, a graça já está aqui. A lei de Deus, um Deus santo que pune o pecado, mas a graça e a soberania de Deus para restaurar pecadores, Judá. Então, temos evidências, irmãos, de que houve arrependimento. Temos evidência de que esse pecador, Judá, ele vai se arrepender, ele vai ser humilhado, quebrantado, ele vai ser justificado pela fé, ele vai, através dos meios de Deus no Antigo Testamento, olhar para o Messias, para Cristo, e ser perdoado pelos seus pecados. E nós vemos também a graça de Deus em usar uma mulher cananita para salvar a família pactual e real por sua lealdade. Então, Tamar, ela poderia seguir a sua vida, como Ruth também mais à frente, mas ela é fiel de alguma maneira, né, alguns comentaristas acham até que ela entendia o princípio da aliança, mas de alguma maneira ela demonstra fidelidade ao pacto. Ela não desiste. Inclusive, ela usa um meio escuso, ela engana o seu próprio sogro ali, mas nós vemos que ela tinha convicção, mesmo correndo risco de vida, mesmo sofrendo debaixo de um homem mau, ela não abandonou a sua família. Ela era desta família, esta era a família da aliança ali, pasmem, né? E Tamar não abandonou o seu direito de ser mãe em Israel. Não se afastou. Não desprezou esse privilégio. Ela luta por aquilo que é correto, enganando o enganador, Judá. Então, o texto, nós lemos aí já, o texto vai dizer que Judá ficou viúvo da filha de Suá. Ele ficou viúvo, o texto vai nos dizer isso, e ele vai então tosquear suas ovelhas. Ele tinha esse amigo aí, cananeu, e ele foi ali. Então, Tamar, sabendo que o seu sogro ia tosquear as ovelhas, se despiu das vestes de sua viuvez, cobriu-se de véu, ela se disfarçou, foi para o caminho e se fantasiou ali de prostituta, de meretriz, cobriu o rosto, e o texto nos descreve então que Judá, veja mais uma vez a diferença, né, e quão terrível é a situação de Judá, e nós vamos ver a diferença entre Judá e José, porque José vai ser tentado no Egito, José é fiel ao pacto, e a mulher de Potifar tenta José, mas José, ele é fiel, ele teme a Deus, ele foge pela sua vida, ele sofre as consequências da fidelidade a Deus, mas Judá, totalmente o contrário. Ele fica viúvo, ele vai se consolar da sua viuvez, e ele vai cometer esse pecado da imoralidade, e sem saber, com a sua própria nora. Ela também usa essa situação para o enganar,
Há todo aquele combinado ali, e ela pede um penhor, e ela pede ali itens particulares dele, o seu bordão, o seu cajado, né, e outros elementos ali. Ela pede o seu penhor. Ele oferece um cabrito, mas ele pede um penhor, e aí vai ficar claro que aqueles itens pertenciam a ele. A notícia vai chegar: tua nora adulterou. E ela vai ter esses itens e vai mostrar para Judá, né, que de fato ele havia adulterado, ele havia pecado. O filho, a gravidez era dele. Na verdade, são gêmeos que vão vir aí. Um desses será Pérez, de quem virá Cristo, o Messias. Então, mesmo nessa situação tão triste, uma família tão destruída, tão grande pecado, Deus está cumprindo o seu propósito. E aí, irmãos, nós vemos que a igreja pode fracassar terrivelmente. Os eleitos de Deus, irmãos, eles antes de se converterem, eles são filhos desse mundo, eles estão mortos em delitos e pecados, eles andam segundo o príncipe da potestade do ar, eles vivem nessa terra, igual, misturado com os pagãos. E mesmo o povo da aliança, e vemos aí o caso de Judá, vemos quantos tropeções, pecados, problemas, de modo quão indigno viveu, o seu testemunho quão terrível. Quem olhasse de fora, esse aí é o povo de Deus, né, a igreja do Senhor. E aí nós vemos essa situação com Tamar. Mas Deus está cumprindo o seu propósito, ele irá se converter, irá sofrer as consequências do seu pecado, irá se arrepender. E a principal aí começa a disciplina de Deus. Deus encontra o pecado desse homem. Aquilo que ele fez em oculto, em secreto, aquilo que ele fez ali escondendo, não, vou mandar um cabrito depois, esse pecado secreto de Judá, Deus usou a sua nora para lhe expor, para manifestar a sua iniquidade. Então, na verdade, Judá achava que o problema era Tamar, os outros e tal, e vivendo longe de Deus, longe da aliança, achando que encobria os seus pecados diante do Senhor, e o Senhor usa essa situação deplorável, essa estratégia da sua nora aí de dar continuidade à linhagem da sua família. O Senhor usa isso para desvendar o pecado de Judá. Então, Tamar, numa posição de fraqueza, de viúva, de situação triste, vergonhosa também, de uma mulher viúva naquele tempo, então ela vai e cumpre esse desígnio, e Judá é exposto, e ele reconhece, veja o verso 25. Tirando-a, mandou ela, né, ela foi tirada para ser queimada, ela ia ser punida, que era a punição lá, era ser queimada para esse pecado. E em tirando-a, mandou ela dizer ao sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Aí vem o reconhecimento. Reconheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Irmãos, esse evento, e aí esse capítulo, esse evento, pela contagem, pela idade dos filhos de Judá, pelo tempo em que os eventos de José estão acontecendo, possivelmente esses eventos são muito próximos já, esse momento aí. Veja que ele foi casado, enquanto José está lá no Egito sofrendo. Ele foi casado, ele teve 3 filhos, o primeiro filho casou, morreu, o segundo filho também morreu, aí não quis dar selar, e aí teve essa situação, e aí vai nascer agora, né, mais 2 filhos aí, de Tamar,
Então, tudo indica que isso aconteceu muito próximo. Esse capítulo é preparatório para a conversão de Judá mais à frente, lá no seu encontro com seu irmão José. Então, Deus está agindo aqui. Por mais que você diga, vivemos num tempo terrível, de confusão na sociedade, no país, na igreja. Meus irmãos, o Senhor tem a sua igreja, os seus eleitos. Igreja visível, igreja invisível. O Senhor está cumprindo os seus propósitos. O Senhor usa até circunstâncias aos nossos olhos confusas, terríveis. E principalmente aqui nós vemos que o propósito era a vinda do Messias. E ele veio, isso se cumpriu. E quanto mais agora nós, irmãos, que Cristo já veio. Não é que devemos brincar com Deus, com o pecado, porque sabemos que Deus vai cumprir seus propósitos. Deus é soberano, então eu vou viver de qualquer jeito, eu vou quebrar a lei de Deus, eu vou fazer aí como Cristo disse lá, condenando a igreja de Tiatira, tolerar o falso ensino, tolerar o erro. Não, porque isso atrai da parte de Deus sobre nós a disciplina do Senhor. Para alguns, o juízo de Deus. Pessoas que acham que são da aliança, que são da igreja visível, mas na verdade não são, nunca foram. E se arriscam nesse caminho de desobediência. Então, nós devemos ter cuidado, porque o texto fala aí de um comportamento hipócrita de Judá, dos seus filhos. Primeiro aí dos filhos, que eram perversos. Aí o segundo disse, não, eu vou obedecer, mas não cumpriu. Depois Judá não cumpre o seu dever para com Tamar, dando o seu filho, o mais novo. E depois ali fica viúvo, vai ali escondido e busca uma meretriz, peca, transgride a lei de Deus, um comportamento hipócrita. Os seus filhos foram punidos de morte por causa da sua perversidade. Judá, ele quis matar Tamar, mas ele que merecia a morte, também no caso, porque não só ela adulterou, mas ele. Então, por mais, irmãos, que Deus está cumprindo seus planos por meio do pecado, nós, como igreja, devemos temer. Servimos a um Deus santo, a um Deus justo. Você tem ouvido a pregação. Você que é adulto, homem, mulher, criança, jovem, Deus tem lhe enviado a palavra. Talvez não seja do melhor, não é alguns não são os melhores pregadores, talvez aqui na igreja não seja o melhor pregador, mas Deus está falando. Você tem a Bíblia na mão, você está lendo, você conhece os mandamentos de Deus, você foi batizado, você participa da ceia. Você é membro da aliança, do pacto. Você faz parte do povo de Deus. E há uma responsabilidade maior sobre nós que estamos aqui. Não use como parâmetro os ímpios ou lá fora quem faz e se dá bem. Não use como parâmetro o momento que estamos vivendo no nosso país, em que parece que a pessoa compensa o crime, como alguns estão dizendo. Não use como parâmetro isso. Deus vai tratar com eles. Nós, irmãos, o povo de Deus, o povo da aliança, nós temos os mandamentos de Deus. A gente olha para o caso de Tamar, o que ela fez foi absurdo, mas ela é uma pagã. Depois aí, por graça, ela entrou na linhagem do Messias. Judá, ele mesmo diz, ela é mais justa do que eu. Porquanto não dei a ela selar, meu filho, ele sabia do dever dele. Nós, a igreja, nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos dos mandamentos de Deus. Nós temos o Evangelho. Então, não adianta você ficar olhando para a sociedade lá fora, que não crê em Deus, pessoas que até têm boa intenção, aí na política ou em qualquer área da sociedade, mas que não conhecem, não seguem os mandamentos de Deus, que não sabem da verdade de Deus, estão alheios à aliança, ao pacto.
Então, irmãos, nós temos bênçãos maravilhosas de sermos da igreja, de termos a Bíblia, de ouvirmos a pregação, mas também Deus trata com o seu povo, Deus é santo, e nós temos o parâmetro aqui do Antigo Testamento, desse texto, e, como temos visto, temos um parâmetro do Novo Testamento. A carta de Cristo às igrejas. Então, cada um de nós, diante da mesa do Senhor e do texto, devemos nos sondar, porque vemos comportamentos hipócritas sendo punidos com morte. E não é coisa só do Antigo Testamento. No Novo Testamento temos o caso de Ananias e Safira, que ao vir as pessoas vendendo suas propriedades, entregando aos pés dos apóstolos, venderam e deram uma metade. Era deles, eles podiam dar só metade. Mas eles queriam dar a entender que estavam fazendo igual aos outros. E isso era uma mentira. Mentiram para o Espírito Santo, era uma hipocrisia. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. E diante desse texto, diante da mesa do Senhor, nós, o povo de Deus, se nós, como ouvimos aí, estamos vivendo no nível e nos comparando, e vivendo no nível dos gentios, dos pagãos, se a nossa família, se nós particularmente, a nossa família, não tem diferença nenhuma dos pagãos, se as nossas prioridades, escolhas, se a maneira como nos comportamos no trabalho, na nossa vida particular, se não tem diferença nenhuma, se vivemos e não seguimos a lei de Deus, irmãos, nós não temos desculpa, nós não temos justificativa. Que os outros façam, vivam. Nós lemos no Apocalipse aí, o que é impuro se suje mais ainda, né? Quem é justo, quem é limpo, se limpe mais ainda. Então, não adianta você usar como parâmetro esse mundo caído, e nem usar a graça de Deus, a soberania de Deus, a eleição, a doutrina da eleição, para dizer, não, vai dar certo, eu vou continuar aqui pecando, vivendo de modo hipócrita, transgredindo a Deus, e escarnecendo das coisas de Deus, da sua lei, e vai dar tudo certo, eu vou prosperar, e a minha vida vai melhorar. Não adianta, irmãos. Não é bom, enquanto Deus vai levar Judá para o arrependimento, porque ele era um eleito, mas ele chegou muito perto de destruir a sua própria vida. O pecado quase o matou. Então, devemos ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, ver que a escolha de Deus é soberana. E aí vem o nascimento dos filhos. No final do texto aí, diz que Tamar estava grávida, e estava grávida de gêmeos. E ao nascerem, um pôs a mão para fora, verso 28. E a parteira atou um fio encarnado, este saiu primeiro. Mas recolhendo a mão, saiu o outro. E disse, como rompeste a saída? E lhe chamou Pérez. E depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio. Ele chamava Zera. Esse Pérez aí, que depois, houve uma luta igual Esaú e Jacó. O primeiro botou a mão para fora, mas aí o outro, como que puxando, não, eu vou sair primeiro. E há então aí a bênção de Deus, Deus escolhe esse, que de certa forma foi o segundo, né? O primeiro colocou a mão para fora, depois saiu, e aí toda essa disputa aí, e considerou-se então que Pérez foi o mais novo, e ele é o escolhido. Não vai ser o primeiro escolhido, o primogênito, aí nesse caso específico, né? Embora Judá já teve outros filhos, não vai ser o primeiro, porque a escolha é de Deus. E Deus escolheu Judá, Deus escolheu Tamar, Deus escolheu esses filhos. Irmãos, nós não escolheríamos. Deus escolheu essa família de pecadores, porque é graça, não é o critério de Deus. Deus é justo, mas ao mesmo tempo é graça, é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, a escolha de Deus foi determinante,
E nós vemos que Deus escolheu o mais novo aí, e Deus escolheu também Tamar para ser mãe do Redentor, antecessora do Redentor, e isso mostra também a graça de Deus usando essa mulher cananeia, né, mulher de fora da aliança, a princípio, mas que entrou e não quis mais sair da aliança de Deus, e isso é algo maravilhoso. Então, irmãos, não temamos os dias maus, temamos a infidelidade, o pecado. Seja fiel ao Senhor, sirva a Deus, tema a Ele, obedeça, cumpra o seu dever, se arrependa dos pecados, daqueles caminhos maus que têm ido contra o pacto de Deus, a aliança de Deus. Seja um crente comprometido com Cristo, comprometido com a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, levar a sério, é momento, já sempre é, né? Mas agora, ainda mais do que nunca, é momento de levar a sério a nossa fé, o nosso compromisso, porque se afastar da aliança não vai trazer nenhum benefício para você, você já conhece. Você não vai se dar bem se você se afastar da aliança de Deus. E também viver dentro da aliança de qualquer jeito não vai trazer benefício para nós, porque Cristo está vendo, Ele sonda os corações. Então, diante de Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, diante da mesa do Senhor, diante desse compromisso com Deus pactual. Então, o Senhor nos chama ao arrependimento, a considerarmos nossos caminhos, nossos pecados, e nos chama a entender que não importa o tamanho dos nossos pecados. Judá, grande pecador, foi perdoado. Não importa, irmãos, o quanto transgredimos, quando nos convertemos originalmente, o Senhor nos perdoou, na conversão, no novo nascimento, e o Senhor continua a nos perdoar, por graça. Esse é o Evangelho, é por isso que estamos aqui. Então, esse moralismo, orgulho, vaidade, quando vemos a Bíblia, quando lemos a história do povo de Deus, que é um povo justo e pecador, as pessoas não entendem. Crente acha que, não, nós somos, Deus nos escolheu por bondade, somos pecadores. Essa é a história do povo de Deus. É graça, meus irmãos, é misericórdia de Deus, recebidas através de Cristo. E diante da mesa, então, vamos considerar, né, essas coisas, vamos ouvir o Evangelho também anunciado pelos sacramentos e confiarmos somente em Cristo para o nosso perdão e salvação. Que o Senhor nos ajude, então, diante desse texto, diante desse relato, que possamos, então, ser fiéis e ver como exemplo, né, de algo que gere temor na nossa vida, para que nós não experimentemos juízos de Deus, disciplinas tão graves, como vimos aí no caso de Judá. Que o Senhor nos ajude. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por poder ouvir a exposição desse texto, ouvir não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas ouvir a Tua palavra, aquele trecho que o Senhor escolheu para nós nessa noite. O Senhor preparou isso, designou esse momento em que iríamos ouvir essa exposição, e que o Teu Espírito, ó Pai, esteja operando em cada um de nós. Sem Ti nada podemos fazer. Se não for a Tua voz, ó Deus, falando, sabemos que não ouviremos. Por isso pedimos ao Senhor que, muito além, ó Deus, do pregador humano, que o Senhor mesmo venha nos exortar, nos ensinar, que ao contemplar, ó Deus, essas realidades descritas no texto bíblico, que isso venha produzir em nós, ó Pai, temor, admiração, quebrantamento, humildade e desejo, ó Deus, de uma melhor obediência e não nos conformarmos com esse mundo, até mesmo se a igreja está em mau estado, não nos conformarmos, ó Pai, com estas coisas, mas sermos renovados no nosso entendimento,
na nossa mente, oferecermos ao Senhor um culto racional, bíblico. Assim, recebe o teu povo, ó Pai, recebe a adoração, perdoa as faltas, nos prepara para participarmos da mesa, dos elementos, nos dá olharmos para Cristo, para o teu Evangelho pregado pelos sacramentos, e nos ajuda, ó Pai, a entender a seriedade da aliança, de sermos teu povo, o compromisso e como o Senhor trata aqueles que carregam o teu nome, o nome de Jesus, que são cristãos, a igreja, o Israel de Deus hoje é a igreja, o teu povo, e que é um povo separado, um povo privilegiado, e ao mesmo tempo um povo que o Senhor caminha junto e trata e disciplina. Assim, tem compaixão de nós e nos alimenta espiritualmente, agora também usando os elementos, o pão, o vinho, que o Senhor nos alimente as nossas almas. Fortalece, ó Deus, cada um de nós para a melhor obediência, para uma vida de santidade. É o que oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, a partir do verso 22, e eu convido, na verdade, nós temos o presbítero Isvanildo, eu vou precisar de algum irmão diácono para nos auxiliar na distribuição dos elementos. O presbítero Romeu não está e o presbítero Marcos está viajando. Então, tem algum irmão diácono Gabriel, diácono Emerson? Por favor, algum irmão nos auxilie aqui. Marcos 14, a partir do verso 22, o texto bíblico diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Irmãos, o culto, os sacramentos, ele é uma instituição de Deus. Os elementos do culto, nós não temos no Novo Testamento uma liturgia entregue bonitinha, igual o sacerdote tinha no tabernáculo. Ele sabia a hora do sacrifício, como é que tinha que estar vestido. E nós não temos uma liturgia entregue dessa maneira, mas no Novo Testamento nós temos os princípios, nós temos os elementos do culto. E muitos hoje na igreja evangélica não entendem, não discernem. Não entendem que Cristo é Rei, Ele é Senhor e nós estamos aqui para obedecer. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não vivem com Ele como Senhor. E o Senhor, então, Ele nos deixou essa ordenança. É uma ordenança, nós temos que o quê? Obedecer. E quando obedecemos e usamos esse meio, que é um meio de graça, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos na fé. Então, Cristo deixou este rito da aliança, essa pregação visível, um banquete pronto. Então, não há mais necessidade de animais serem mortos, porque Cristo já morreu na cruz. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque Jesus já morreu por nós. A ira de Deus já foi descarregada sobre Ele. O juízo de Deus que era contra nós já foi derramado sobre o nosso mediador. Então, a partir disso, os nossos pecados, há uma base para o perdão de pecados. O seu corpo foi entregue por nós, o seu sangue derramado. E ele então coloca nesses elementos a representação do seu corpo que foi moído, sendo a verdadeira comida. O seu sangue que foi derramado, a verdadeira bebida, ou seja, só o que pode resolver o nosso problema e satisfazer a nossa necessidade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade
e a vida, Ele é aquele que pode nos satisfazer. Então você está aqui hoje, eu sei que todos nós temos problemas. Você tem problemas, você tem algo na sua vida particular, familiar, alguma situação, algo que traz alguma tristeza ao seu coração, mas o seu principal problema foi resolvido na cruz do Calvário, que é o problema do pecado. Deus estava irado contra nós. O que nós merecíamos, porque somos pecadores, era a ira de Deus sobre nós, o inferno eterno sobre nós. E Cristo sofreu em nosso lugar esse juízo. E agora, irmãos, é mesa posta. Agora, e não há obras, não é obras nossas, não é graça, é mesa posta, está consumado. É por bondade de Deus, é por misericórdia que obtemos perdão e salvação, perdão esse que não poderíamos comprar, que não poderíamos adquirir por obras ou méritos próprios. Então, a mesa, ela é um sacramento, ela tem esse símbolo, ela representa, ela prega, ela aponta para Cristo, ela anuncia a morte do Senhor. Ele morreu por nós, por isso temos vida, por isso não vamos morrer eternamente, por isso podemos satisfazer a nossa maior necessidade. Então, a sua maior necessidade, que o mundo não pode suprir, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida, olhando para trás, nós nascemos em pecado, são pecados diferentes, né? Tem questões, mas a nossa vida, mesmo o povo de Deus, nós temos pecados, nós nascemos em pecado. A história, essa história, você diz, que história absurda, né? Como é que pode estar revelado na Bíblia? Essa é a história do povo de Deus. Essa é a nossa história, essa é a minha história. Eu me identifico, porque, como crente, você também deve se identificar. É um povo pecador salvo pela graça. E assim, irmãos, também é a nossa história de vida particular, familiar. Então não há lugar diante da mesa do Senhor de nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de orgulho, de mérito próprio, de justiça própria. Não há lugar. Então, todos, a mesa ela é do Senhor, todos são convidados a participar, com autoexame, discernindo estas coisas, obedecendo, é um ato de obediência, obedeça. Se você é batizado, é membro de uma igreja, da nossa igreja, ou de uma igreja genuinamente evangélica, você pode e deve participar, e você deve levar em conta a seriedade da aliança, do pacto. Você que é batizado e participa da mesa, você leva este nome de Cristo. E volta a dizer o que dissemos no texto: ao quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Deus está nos dando a oportunidade, falando, nos dando os meios. Então, irmãos, nós não podemos viver da mesma maneira, nos conformar, ou viver pior, cada dia mais piorar, nos afastar, arriscar uma vida indigna da aliança, como é o caso que aconteceu aí, lemos na história de Judá. Não podemos. Então, você tem que entender que é um compromisso seu, cada um de nós, é um compromisso nosso, diante da mesa. Então, como membros desse pacto da aliança, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Você, pai, tem a sua vocação, o seu compromisso, as mães, filhos, cada um de nós temos os nossos deveres, e devemos levar a sério. E não devemos ignorar esses alertas da Escritura, porque há um preço, né? Deus, Ele é santo, e nós estamos aqui invocando o Seu nome sobre nós. Irmãos, então, diante disso, né, Gabriel irá nos ajudar, Diácono Emerson, presbítero Isvanildo, peço que venham à frente. Eu vou pedir para Isvanildo orar, separando os elementos do uso natural, e logo em seguida, então, participaremos dos elementos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus santo, Deus maravilhoso, ó Pai, nós
ouvimos, ó Deus, a Tua voz, a Tua orientação, ó Deus, através da Tua santa palavra, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores, ó Deus, indignos, ó Deus, do Teu perdão, mas a Tua graça, a Tua grande e infinita misericórdia tem sempre nos alcançado, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós estamos diante da mesa do Senhor e pedimos, ó Deus, a cada dia, perdão, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas faltas, e que nós venhamos, ó Deus, estar nos examinando, ó Deus, a nós mesmos e participando, ó Pai, da ceia do Senhor. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esses elementos que foram retirados, ó Deus, do uso comum, ó Deus, para que venha estar alimentando o Teu povo espiritualmente, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós desde já oramos ao Senhor e agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, então vamos participar dos elementos. Vamos participar do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos participar do pão representando o corpo do Senhor moído por nós na cruz do Calvário. A ira de Deus, como dissemos, o esmagou por nós e por isso temos vida, podemos comer deste pão que é verdadeira comida. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento? Se não, vamos participar do segundo elemento. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Como ele disse, não tomaria mais esse fruto da videira até aquele dia. Então o Senhor aguarda aquele dia e nós aqui representativamente nesse sacramento também tomamos desse fruto da videira, antecipando aquele dia, e o Senhor nos permite então participar desse elemento, representando a sua vida entregue por nós na cruz do Calvário. Então tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.
nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vamos orar. Nosso irmão Diácono Emerson irá orar. Oremos ao Senhor. Senhor, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, neste culto nos erguemos a Ti em oração, ó Pai. Nesta feita, Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que temos de ser partícipes, Senhor, na verdadeira natureza do Teu Filho amado Jesus Cristo. Porque através desse ato, ó Pai, no qual nós tomamos do pão, bebemos do vinho, nós nos unimos, ó Deus, ao Teu Filho amado Jesus Cristo. E isso é grande privilégio, ó Pai, porque, embora esta união seja grande mistério para nós, ela é verdadeira, pois assim a Sua palavra nos diz, ó Deus. E nós só podemos Te agradecer, ó Pai, porque nós éramos pecadores e merecedores de toda a graça, mas o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados, o Senhor nos concedeu a comunhão verdadeira com Cristo e agora nos chama, Senhor, à mesa para compartilharmos, Senhor, uns com os outros essa comunhão, mas também com o Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós Te agradecemos. Que este ato, Senhor, não seja para nós um mero ato, ó Pai, de comer e de beber, mas que seja assim, ó Deus, força para as nossas vidas, Senhor, durante a nossa caminhada, Senhor, até o dia em que nós consumaremos isso, comendo e bebendo, nas mansões celestiais, na presença do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Não, Senhor, como corpos frágeis aqui, que precisam ser constantemente fortalecidos por esta graça, mas com corpos renovados, transformados em corpos de glória, que participarão verdadeiramente, ó Deus, e presentemente, ó Pai, lá nos céus, dessa natureza do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu este privilégio, e este privilégio nos é dado no Filho do Seu amor. Por isso, Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico e depois farei a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Fiquemos de pé, irmãos. Ele é a imagem
do Deus invisível. Ele é o Senhor sobre a criação. Ele é Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, te adoramos por esse momento de culto público, por essa igreja local, ó Pai, que o Senhor tem abençoado, sustentado, por cada vida, cada família que aqui congrega, e por o Senhor ter nos abençoado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nada tem faltado, o Senhor tem feito muito mais do que merecemos. E assim só temos a te agradecer, ó Pai, pelas tuas muitas misericórdias sobre nós. Nesse momento, ó Pai, pedimos tua bênção para essa semana. Dá-nos uma semana agraciada por ti. Abençoa os nossos afazeres, os trabalhos, vocações, vida familiar. Abençoa, ó Pai, esta igreja, os seus trabalhos, atividades também. E nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer pela vida do teu servo, nosso irmão Carlos, que fez aniversário esta semana. E te agradecemos, ó Deus, por sua presença conosco,
pela bênção, ó Deus, o Senhor ter o trazido aqui para Lagoinhas, para morar, trabalhar, também congregar conosco aqui. E mais ainda, ó Pai, porque o Senhor lhe abençoou, lhe deu a vinda do seu filho, Felipe. Oramos, ó Deus, por esse casal, por Franci. Te agradecemos, ó Pai, por ter corrido tudo bem na gravidez, no parto, por eles estarem recebendo essa dádiva do Senhor, e que o Senhor abençoe poderosamente, ó Pai. Sustenta, guarda, protege e abençoa eles aqui espiritualmente também, os seus corações com a Tua palavra, e que assim, ó Deus, Teus planos se cumpram na vida dessa família. Também, ó Pai, queremos Te agradecer, ó Pai, também orar, pedir pela vida do Teu servo aqui, nosso irmão, Diácono Gabriel, abençoa a sua saúde. E pedimos por irmã Jayala, ó Pai, também que logo mais virá a Isabela. E nós, nesse momento, clamamos a Ti, ó Pai, pela vida da Tua serva, que nos acompanha ali de casa, já está nos dias ali do parto, próximos. Pedimos que o Senhor permita, ó Pai, que seja da melhor maneira, que venha sem indução, que seja natural, e que ela possa ser sustentada pelo Senhor, que ela venha cumprir a sua vocação de mãe e venha enfrentar as lutas, dificuldades, as dores ali do parto e tudo mais, confiando no Senhor, e que o Senhor venha dar graça, ó Pai, à família, ao casal, e sustentando, abençoando o trabalho e tudo mais que é necessário, ó Pai. Também Te agradecemos, ó Pai, pela vida de nossa irmã Zuleide. Te louvamos, ó Deus, pela Tua providência sobre a Tua serva, que tem enfrentado dores já nessa situação no seu rim, e aprove ao Senhor permitir a Tua serva ir ali, ser atendida, já ser operada, ó Deus, e estar bem. E nós agradecemos a Ti, ó Pai, oramos pela vida da nossa irmã, pela sua saúde, pelos dias ali que irão passar ela, presbítero Marcos, que estão ali em São Paulo. Abençoa, Pai, ali o contato com a família, a comunhão, a vida espiritual, ajuda eles a vencer esse momento, e que o Senhor venha dar condições de saúde à nossa irmã Zuleide, que ela venha vencer, ó Pai, essas enfermidades, dores que ela sente, que o Senhor venha sustentar, ó Pai. Assim nos abençoa, ó Pai, durante essa semana. Também Te agradecemos pela vida do nosso irmão presbítero Isvanildo e nossa irmã Elisângela, que comemoram 12 anos de casados, e o Senhor lhes abençoou com o matrimônio, o Senhor os uniu e tem abençoado, ó Pai, essa família, tem Te servido aqui nesta casa, e pedimos que o Senhor continue sustentando, abençoando a família, os filhos, toda a parentela. Agradecemos pela vida do pai do Teu servo, que passou por esse sufoco, e o Senhor lhe deu livramentos, ó Deus, sua mãe também, e todos os seus entes queridos, ó Pai, que são Teus servos, também Te conhecem, e que o Senhor continue se revelando, ó Pai, essa família, e que eles possam cada vez mais Te glorificar, Te adorar, Te servir, e principalmente, ó Deus, nosso irmão aqui, como servo Teu, irmã Elisângela, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, na vida desse casal. E abençoa, ó Pai, esse período agora, como o presbítero Romeu anunciou pela manhã, as atividades, as escalas que serão cumpridas, também a nossa viagem ali, e todos que estarão também nesse momento fazendo viagens nesse período. Abençoa, Pai, protege, guarda, leva em paz, traz em paz. E pedimos pela nossa nação, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, que o Senhor governe essas vidas que exercem poder, autoridade, que eles venham tão somente cumprir o Teu propósito, que o Senhor imponha limites àqueles que não temem a Ti, àqueles que são contra o Teu reino, contra Cristo, que o Senhor venha refrear o mal e que o Senhor venha proteger a Tua igreja, ó Pai, e usar a Tua igreja, e nos dar discernimento, ó Deus, para viver nesse contexto em que vivemos, cumprirmos nosso papel, nossa vocação, e toma em Tuas mãos, ó Pai, o nosso país, esse estado de coisas que está aí, as crises, problemas, nos dá a vencer, nos dá a vitória, nos sustenta,
nos dá escapes, livramentos e nos dá confiança no Senhor, Pai, principalmente. Nos dá a enfrentar de maneira cristã, de maneira piedosa. Vemos muitos aí que estão sofrendo e desesperados, e muitos querendo tirar suas vidas, muitos sem direção diante de problemas, de crises. Ó Deus, nos dá como igreja manifestar uma atitude diferenciada, ó Pai, diante de todo o quadro que se encontra aí, de tanta tristeza, ó Deus, de vermos o nosso país sofrendo e pessoas, ó Deus, passando dificuldades. Oramos, ó Deus, pela nossa pátria e também pela igreja do Senhor que está espalhada nesse país. Sustenta a tua igreja, ó Pai. Dá avanço ao teu reino, crescimento, traz vidas para te adorar, abre portas para pregarmos e que a tua igreja venha cada vez mais avançar e que possamos avançar também particularmente, espiritualmente, possamos progredir na fé e crescer na tua graça. Assim nos dá uma semana de paz, nos leva em paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar. Meus irmãos, amigos, visitantes, nós encerramos esse momento de serviço público, de adoração. Continuamos, é claro, durante todos os dias, nosso compromisso particular, devocional, familiar, em adoração ao nosso Deus. E se o Senhor nos der vida, o Senhor nos permitir, né, os irmãos que estão aqui na cidade, estaremos novamente aqui no próximo domingo, segundo as escalas aí. Eu estarei deslocado, né? Se tiver oportunidade, estarei em alguma igreja ou cultuando também. Em família, às vezes eu fico num lugar que é roça mesmo, e às vezes não é possível. Mas sempre que posso, estarei ali com irmãos também. Meus irmãos, tem um aviso aqui. As escalas foram ditas pelo nosso irmão presbítero Romeu, eu não lembro agora de cabeça, mas elas estão todas prontas. Os irmãos que queiram cooperar com o trabalho estejam conversando com o presbítero Romeu. O que eu sei é que nós, o conselho, convidamos o pastor Marcos, que é pastor batista regular. Ele está plantando um campo na cidade, sempre está conosco, congregando aqui. Também ele presta culto. Ele está começando um trabalho aqui numa rua, não lembro agora o nome, mas é aqui. Ele mora no Mangalô, é aqui para esse lado da cidade. E ele sempre depois vem, é um pastor fiel e tem nossa confiança para assumir o púlpito da igreja e juntamente com outros irmãos que estarão pregando aqui também. Então, peço aos irmãos que vamos fortalecer o nosso compromisso, né? Estejam presentes nos trabalhos, dentro das suas condições, especialmente no domingo, que os irmãos possam comparecer, apoiar o trabalho, orar e servir ao Rei. Nós viemos aqui, estamos na igreja por causa de Cristo, né? E sabemos que esses irmãos também serão instrumentos de Deus para falar aos nossos corações. Então, orem pelos irmãos, orem por nós. Dia 21, eu tenho um aviso aqui, dia 21, sábado, 19 horas, reunião departamental das nossas irmãs da SAF na casa de irmão André e Larissa. André, ele parece-me que, pelo que o presbítero Romeu falou pela manhã, ele já está deslocado, não sei se confirma, já, né? Então, eles vão morar em Santos, questão de transferência da Petrobras. Já era uma coisa que, desde o ano passado, vinha essa expectativa e que se confirmou agora. Então, todos que puderem, né, participar, é um momento de despedida. Infelizmente, não terei condições de participar, mas aqui está dito que toda a igreja está convidada, certo? Então, será na casa de André,
fica no Jardim Petrolar, certo? Então, os irmãos pegam a localização e compartilhem, né? Eu fui lá uma vez, mas não lembro assim, mas é no Petrolar, numa daquelas ruas, e não é tão difícil não, é só os irmãos pegarem a localização e a ajuda, né, de outros irmãos aí. Irmãos, algum aviso a mais? Tá onde? Tá ali, né? Irmãos, a Cesta do Amor, esse projeto, a lista passou um tempo desatualizada, né? Então, nosso irmão Diácono Gabriel, ele preparou a lista. Então, você talvez tinha um nome em algum elemento dessa lista, mas é necessário você preencher novamente, escolher ou o mesmo elemento ou outro. Então, tem a lista aqui, e aí nós formamos, uma, duas cestas. Depende, né? Então, uma cesta, duas ou mais, vai depender da generosidade aí dos irmãos, e para atender irmãos mesmo da nossa igreja que às vezes ficam desempregados, passam uma dificuldade, e se todo mundo, com a graça de Deus, estiver tranquilo nessa situação, às vezes alguém que é indicado, né, por algum irmão, alguém da sociedade, alguém que também podemos pregar e levar o Evangelho. Então, apoiem o trabalho da junta, né? Os irmãos cheguem junto, vejam aí o que é que precisa, e principalmente, né, vamos cooperar com essa cesta. Irmãos, sem mais aviso, o cafezinho está suspenso até segunda ordem, então vamos em paz, né, ficar na nossa comunhão aqui mesmo, né, os irmãos fiquem à vontade, mas vamos em paz, peço que os irmãos façam a oração silenciosa e nos despedimos à porta. Uma boa semana a todos.